Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Diário Delas, o Papo Delas. E hoje nós estamos finalizando a nossa série Presença que Transforma. A maternidade saudável é quando a mãe não está sozinha. Este tema é muito, muito importante para a nossa sociedade. É um grito para nós, mulheres, mães, que estamos sobrecarregadas e muitas vezes exaustas. E hoje nós estamos com a Daniele Diniz, que é professora, psicopedagoga. Fala um bom dia, um olá para todos nós. Tudo bom, Renata? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? A Daniele também é palestrante, né, Daniele? Sou da área de neurociência, desenvolvimento infantil e educação, principalmente educação socioemocional. Que legal. Vamos ler agora a mini bio dela, que é maravilhosa. Daniele Diniz, ela é professora, psicopedagoga, ela é educadora parental e especialista em neurociência, desenvolvimento infantil, educação socioemocional, palestrante e cofundadora do Vínculo Instituto. É coautora de 2 livros sobre educação socioemocional e parentalidade. Gente, essa palavra toda vez eu travo a língua, tá? É difícil pra mim. Normal. Ela é acadêmica de psicologia e pós-graduanda em psicologia positiva. Atua com a formação continuada, consultorias e palestras nas áreas de educação, parentalidade, saúde mental e desenvolvimento humano, com foco na construção de ambientes emocionalmente seguros, vínculos saudáveis, práticas sustentáveis nas relações pessoais, educacionais e organizacionais. Uau! Que ficha é essa? Meu Deus, parabéns! Obrigada, Muito Renata. obrigada. Obrigada a área a da você. saúde mental é uma área que a gente precisa cada vez mais evoluir, estudar. É uma área... Trabalhar o cérebro humano é algo muito difícil, né? Sem dúvida. E ele comanda todo o nosso corpo, né? Todas as nossas decisões e as nossas emoções vão passar por ali. Então, não tem como a gente desconsiderar a neurociência. É a parte mais importante. Eu falo Sem que dúvida. é mais fácil você controlar o seu corpo do que a sua mente. Sem dúvida. Os resultados no corpo, às vezes, são mais rápidos do que a mente. E a gente vê hoje isso aí na sociedade, né? A quantidade de adoecimento mental que a gente tem tido, a quantidade de afastamento por saúde mental. Exato. As estatísticas são assim alarmantes e é um Sem tema que é dúvida. muito importante Sem para a gente dúvida. discutir. Hoje, no nosso último episódio, 4º episódio, como andam as relações parentais na construção da maternidade saudável. Já vou fazer primeiro essa pergunta. Como andam? Me conta um pouco. Eu costumo dizer que assim, é tiro, porrada e bomba, né? Se a gente for olhar de fato para isso, mas eu acredito muito que de uma forma muito melhor do que era. Sem sombra de dúvida, a gente não tem como negar isso, né? A gente conseguiu alguns espaços hoje na sociedade enquanto mãe, enquanto mulher, algumas pautas, né? O próprio saúde mental da mãe, né? A campanha Maio Furtacô fala sobre isso, vocês tiveram a Nath aqui com vocês falando. Então, isso já é um espaço que traz vez e traz voz para uma temática que é muito importante, até porque o que sustenta as relações e as famílias, na maioria das vezes, é a mãe. Né? A gente ainda tem essa sobrecarga muito grande. A maioria, né? Sem sombra acaba de dúvida. ficando mais sobre a mãe. Já tivemos muitos avanços, mas ainda temos um longo percurso pela frente. Gente, eu falo que, olha, nós estamos no ano de 2026. Exatamente. E ainda estamos discutindo a sobrecarga materna, a sobrecarga da mulher. A gente estava falando agora mesmo que a mulher, ela não ganhou um espaço na sociedade, ela ganhou mais um. Exato. Porque ela continua atuando em todos os outros. Eu tenho falado em todos os episódios. Para mesmo trazer uma conscientização sobre a sociedade, sobre vocês que estão nos assistindo, os pais mais jovens, as famílias que estão se formando, as gestantes de agora, deste momento, que tenham essa consciência. Sem dúvida. Nós falamos no primeiro episódio que a paternidade ela vai muito além do sustento, isso é muito importante. Sem sombra de porque dúvida. Existem muitos homens que acham que ser pai é sustentar, é manter a casa. Exatamente. E o Expedito falou maravilhosamente, lindamente aqui da importância do exemplo do pai, da presença, do contato, de explicar para os filhos todos os sentimentos, discutir sobre o papel do pai, que o homem ele educa sim. Nós vemos o Expedito muitas vezes na rede social. Esses dias eu vi uma postagem dele falando assim: meus filhos queriam brincar, mas eu não queria. Tô cansado. E às vezes a gente acha que isso é errado. Né? Que a gente não pode falar para o filho que está cansado. Mas quando a gente não cria também
essa educação no filho, ô Dani, ele aprende como é que ele vai trabalhar isso no futuro? Exatamente. A gente aprende muito pelo exemplo, mas não adianta eu falar, eu sempre gosto de falar que a gente precisa ter coerência entre a nossa fala e as nossas atitudes. Então não adianta eu pregar uma coisa, falar uma coisa, se no dia a dia as minhas atitudes, as minhas ações são completamente dissociadas da minha fala. Essa incoerência, ela abre uma lacuna muito grande até para o aprendizado infantil. Sim. Então a gente precisa ter coerência nisso tudo. E aí quando a gente fala do exemplo, né? Quais são as relações que a gente quer construir para o futuro? Como a gente quer que os nossos filhos se relacionem no futuro? Qual é a relação que eu construo dentro de casa com a minha esposa ou com o meu marido, para que seja exemplo para os meus filhos, por exemplo? Porque a gente sabe que hoje, você estava falando da questão do sustento, ainda é visto de uma forma, né, que uma família estruturada, o pai sustenta e a mãe apoia. E o quanto esse trabalho invisível da mulher, ela não é de apoio, ela é de sustentação, né? Existe o sustento financeiro, mas o sustento isso, né? Emocional. E a mulher precisa estar amparada, né? Precisa ter segurança psicológica, precisa ter um suporte emocional para dar conta. A gente sabe que nós, mulheres, temos a questão hormonal, que vai atravessar a nossa vida em todos os momentos, na puberdade, na gestação, na perimenopausa. Isso tudo mexe profundamente com os nossos hormônios, com as nossas emoções. E óbvio que também não é trazendo a responsabilidade só para o pai de sustentar tudo isso, mas eu falo da corresponsabilidade. Sim. É entender o que cada um pode doar nessa relação e isso ser construído de forma conjunta para que não seja pesado para nenhuma das partes. É literalmente o ponto de equilíbrio. Sim. Né? Até porque está sendo criado valores para a sociedade futura. Exatamente. Né? A gente fala assim, mas eu não posso mudar o mundo. Pode sim. Mude o mundo a seu redor. Que se todo mundo pensar dessa forma, se eu mudar o mundo ao meu redor, você mudar o mundo ao seu redor, e cada um fizer a sua parte, essas crianças, esses jovens, serão a sociedade futura. Então, dessa forma, a gente consegue mudar. Né? Então, isso é muito importante. Nós falamos sobre a importância da presença paterna, falamos de quais são os sinais que as mães dão de exaustão e como elas precisam ser acolhidas. Exato. E entender que a gente não precisa dar conta de tudo, a gente não precisa ser mulher maravilha. Tá fora de moda. Eu brinco que tá fora de moda, dá conta de tudo. Moda, gente. Tá conta, já que é para trazer para moda, tá totalmente fora de moda, dá conta de tudo. Totalmente. Até porque a conta chega, tá, Sem gente? dúvida. A gente estava falando aqui da perimenopausa, que a mulher já vem com toda essa alteração hormonal, onde a mulher começa a refletir. Qual é o meu lugar no mundo? Exatamente. O que eu quero fazer? O que é importante para mim? Rever valores, qual o espaço que eu tive até hoje? Porque as mães vão abrindo mão da sua identidade, do seu tempo. Exatamente. Elas passam por cima de todas dos seus limites, ela ultrapassa os limites para atender o próximo. E muitas vezes para sustentar socialmente, né? Exato, essa família. Porque era imposto né, sobre a sociedade que a mãe tem que dar conta de tudo. Exatamente. O que você recebe geralmente dessas mulheres? Vamos falar especificamente da fase da perimenopausa. Uma maternidade como a minha, assim, que já sou mãe há muitos anos, sou mãe desde os 18 anos, há quase 30 anos que eu sou mãe. E agora a gente vai passando por essa mudança hormonal em que a gente vai se colocando na balança com um valor que antes a gente não media, porque a gente se neutralizava pelos filhos. Mas quando a gente vai chegando mais nessa idade, as mães vão refletindo um pouco mais. O que você encontra por aí? Eu acho que a gente tem um ponto importante sobre isso, que assim, primeiro que bom que a gente muda ao longo da vida, porque se a gente não mudasse é que seria um estranhamento, né? E a gente não vai ser a pessoa lá, você, por exemplo, que foi mãe lá nova, você não é a mesma Renata daquela época. Não. Eu fui mãe mais velha, eu brinco que eu já fui mãe numa idade mais avançada, então eu também não sou, minha filha tá com 8, eu não sou a mãe de 8 anos atrás, e nem sou a Daniele de 8 anos atrás. Sim. Então eu acho que perceber que essa construção, ela faz parte da vida e que essas mudanças fazem parte da vida, elas já tiram um peso das nossas costas, porque muitas vezes a gente se sente muito culpada e muito cobrada por não ser a pessoa de antes, por exemplo. E é impossível a gente ser a mesma pessoa de antes, porque além dos atravessamentos hormonais, né, físicos, essas coisas, tem o campo emocional e também, tem o contexto social. O contexto social. E que bom que a gente está avançando e tendo a oportunidade de olhar para isso. Óbvio que eu falo que assim, em 2026 a gente ainda tem índices absurdos de feminicídio, isso é assim, lamentável. Exatamente, mas que bom que a gente pode falar sobre isso, porque antigamente não falava. Sim. Então, a gente consegue colocar em números, e eu acho que a gente enxerga muito isso, né, infelizmente ou não, quando a gente traz números para poder mostrar o quão isso é alarmante. Então, olhar para essas mães, e acaba que com a questão da educação parental, atendo muita família, as mães chegam todas exaustas e sobrecarregadas porque não estão dando conta de tudo, né? Porque
Tudo bem que as famílias são menos numerosas, mas ainda tem uma demanda gigantesca, porque as crianças hoje têm uma agenda performática também. Exato. Então, elas precisam ter uma agenda gigante, a mãe fica dando conta de tudo, o pai, na maioria das vezes, provém, ou quando é a mãe que provém, o pai tem que dar conta disso tudo, porque hoje a gente tem um cenário numa menor escala, mas ainda numa proporção crescente de pais que estão cuidando das famílias e as mães sendo o sustento da casa. E isso também tem um peso e uma cobrança emocional gigantesca, porque como assim a mulher é que sustenta a casa? Então, eu gosto de dizer que assim, é importante a gente olhar para os valores da nossa família, para o que faz sentido dentro do nosso contexto familiar, porque não tem regra, não tem receita de bolo, né? Não tem. Eu falo que a família Doriana também está fora de moda, então a gente isso precisa... Isso é só um clique, gente, é um segundo da câmera. Exatamente. Não é a realidade. Nem de longe. Então a gente precisa entender o que faz sentido para o meu núcleo familiar, quais são os valores inegociáveis da minha família e o que funciona aqui. Pode ser que funcione diferente da sociedade que está aí fora na maioria das vezes, mas tendo respeito pelo que funciona para o outro, pelo que funciona para mim, e encontrando um ponto de equilíbrio saudável e funcional dentro da minha relação, eu acho que a gente já tem um caminho muito mais leve de percorrer. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente fica querendo performar para poder atender uma expectativa externa, né? Cumprir protocolo, checklist materno. Eu tenho pavor quando eu vejo esses posts. 5 passos para ser uma mãe assim assada. Eu falo, pelo amor de Deus. Né? A gente não é a mesma pessoa. Eu não sou igual a você. Os filhos não são iguais. Exato. O que serviu para um não serve para outro. Exatamente. E olha, nasceu da mesma mãe, do mesmo pai, da mesma família, mesma criação. Mesmo DNA, e não mas é são igual. Personalidades diferentes. Não é igual. Então é isso, assim, respeitar a identidade, construir o que faz sentido na família e entender muitas vezes que os nossos limites, eles não podem ultrapassar os outros e que a gente precisa comunicar. Eu acho que o diálogo, para mim, é o ponto central de toda e qualquer relação, sabe? Tanto com os nossos pares, com os nossos pais, com os nossos filhos. A gente precisa ter um diálogo aberto para a gente comunicar aquilo que nos incomoda, aquilo que nos atravessa, aquilo que nos desafia, para que a gente possa ter espaço para falar sobre as dores, porque senão a gente vai empilhando dor, empilhando dor, empilhando dor. Jogando para debaixo do tapete. Principalmente quando é mãe, aí a gente vai falar de puerpério, né, depressão pós-parto, uma série de coisas que vão atravessar a maternidade e a gente não sustenta. E essa tentativa de sustentar sem conversar, sem falar, sem pedir ajuda, sem criar rede de apoio, a gente adoece. A gente adoece. E existe... geralmente a procura é mais por mães ou por pais? Por mães, sem sombra de dúvida. A gente tem o Expedito, eu falo que é fora da curva. Fora da curva. Por favor, que se espelhem no Expedito, famílias. Vamos pegar esse molde aí e vamos levar. Mas a gente tem um cenário bem diferenciado. Eu trabalho muito em escolas, né? E eu vejo a presença dos pais muito maior do que era antes. Muito Isso maior. eu ia te perguntar. Eu sou uma mãe já algum tempo fora do mercado, 28 anos e 19, meu caçula. Como que está hoje o reflexo nas escolas? Na minha época só tinha mãe. Às vezes era um pai, assim, muito aleatório, 90% das reuniões e que causava de estranhamento. Pais era mãe. E causava estranhamento ter um pai. E hoje, como é que está esse recorte da sociedade? Eu vou trazer um recorte dos cenários que eu trabalho, né? Dentro de rede pública e rede privada das escolas que eu atendo, você tem um índice muito maior de pais. Ainda é uma minoria, mas você consegue observar uma presença marcante de vários pais interessados, engajados. Percentual pequeno? Ainda é, mas aí eu falo que a gente tem que olhar na crescente. Do passado para cá houve uma crescente considerável, que bom, e que assim permaneça, que essa linha vá só crescendo aí. Óbvio que precisaria que fosse muito mais. Mas eu gosto de dizer que, assim, uma família de cada vez. Esse pai já causa uma transformação no outro, numa roda de conversa, que já causa no outro, e já convida no futebol e já troca um assunto. Né? Exatamente. E aí a gente vai aumentando essa nossa rede de apoio. E pai não é rede de apoio, né? Vamos deixar bem claro isso. O pai é corresponsável, a parentalidade ela é compartilhada. Então, falar, meu marido é a melhor rede de apoio. Não é rede de apoio. Rede de apoio está fora do núcleo familiar. Que legal. Olha só, gente, que informação importante. Então, por favor. E eu falei em todos os episódios. Pais, não percam essa oportunidade. Não perca, você vai educar o seu filho, você vai colocar ali os seus valores. A gente vê quando os filhos estão mais crescidos, eles vão replicando muito daquilo que a gente ensinou. E é tão lindo você ver um pouco do que você colocou dentro deles, e eles vão replicar para as outras gerações. Falo que testemunho, as palavras convencem, mas os testemunhos, eles arrastam multidões. E é no exemplo de casa. Então, a gente, como grupo de comunicação, eu falo muito isso, da nossa responsabilidade como um grupo de comunicação. Como que a gente pode mudar o mundo? Trazendo essas discussões, trazendo essas reflexões, para que seja alterado, porque a gente não aguenta mais noticiar mulheres sendo mortas, mulheres sendo desrespeitadas, mulheres sendo violentadas.
sempre uma mulher. Então, é lamentável isso. Total. E a gente olha para isso muito como uma falta de respeito pela existência do outro, né? Porque, assim, se não existe da forma que eu espero, não tem o direito de existir. E isso a gente faz com as mulheres, principalmente, e com as crianças e os adolescentes, né? Na maioria das vezes. Porque se não é da forma que eu espero, da forma que eu almejo, dentro da minha expectativa, não presta, não faz sentido, a gente deslegitima a criança e o adolescente, a gente invalida e a gente vai afastando. E eu gosto de dizer que assim, a adolescência, para mim, é uma fase crucial de vinculação. Sim. Porque quanto criança a gente tem a família como base, conforme a gente vai crescendo e vai para a adolescência, a gente vai querendo criar os nossos núcleos com a sociedade. Exato. E o quanto essa base está fortalecida, né? Eu gosto de comparar um ninho para ele poder voar e saber que na hora que ele precisar, ele pode voltar para esse ninho em segurança. E eu sempre pergunto para os pais, né? A gente vem de uma geração de educação do medo, né? A nossa geração é essa. Eu, graças a Deus, não tive essa criação, mas a gente educa pelo medo, pela ameaça, pelo castigo. E o quanto a gente quer que os nossos filhos, na hora que o bicho pegar, que apertar, que eles corram pra gente como porto seguro ou que eles corram da gente por medo da gente. Sim. E aí eles vão pros amigos. E aí esse é o grande perigo. E aí se a gente não tem alinhado, principalmente entre os pais, e aí pais que sejam casados ou não, se não tem esse diálogo, se essa responsabilidade parental ela não é dividida, equilibrada, onde os dois têm voz, onde os dois têm vez, onde existe de fato um diálogo para que essa família, independente do formato dela, possa continuar existindo com respeito à existência do outro, sem deslegitimar o que é importante para mim, mas sem desconsiderar o outro também, a gente vai continuar com esses índices gigantescos que a gente tem de feminicídio de tudo. Né? Porque se não existe da minha forma, não tem o direito de existir. Eu acho que isso é a grande problemática que a gente ainda precisa olhar, sabe? Gente, esse tema, ele é maravilhoso, extenso. E hoje, o nosso podcast está um pouco diferente. Hoje nós temos 2 etapas. Começamos aqui, eu e a Daniele conversando um pouquinho, falando como andam as relações parentais, se existe o equilíbrio, quais as problemáticas que essa desigualdade não é nem atendimento, qual a palavra? Você falou uma palavra tão perfeita da participação. Da corresponsabilidade. Corresponsabilidade. Gente, é esse termo, por favor. Corresponsabilidade. Sim. Não abram mão desse direito e dever, direito do filho e dever do pai, né? Da família, da participação da mãe também. Porque uma mulher exausta, nós falamos no episódio anterior, a saúde mental materna, ela importa, porque as mulheres estão ficando doentes. Totalmente. E quando tem uma mulher doente na família, toda a família adoece junto. O sistema todo adoece. E esse assunto, ele é imenso, maravilhoso, extenso. Nós vamos para a parte 2, porque nós estamos hoje com uma plateia maravilhosa lá no estúdio. Nós vamos fazer o fechamento dessa presença que transforma, desta série que nós queremos, por favor, pedir. Vou até olhar para a câmera aqui. Por favor, você, mãe, amiga, que tem alguém que está gestando, uma gestante, ou tem filhos pequenos, ou pretende casar, ou já tem filhos crescidos. Esse assunto é muito importante para a nossa sociedade. Nós precisamos mostrar que no ano de 2026 ainda temos que discutir qual o lugar que a mulher está e como ela está sobrecarregada de agregar tantas funções para ela equilibrar os pratos. É um absurdo, a gente ainda tem que brigar pelo direito de existir, né? Exato, brigar pelo direito de existir. É um absurdo. 2026, tá, gente? Nós não estamos em 1800, não, tá? Por favor, esse assunto é muito importante. Mesmo que seja uma mulher, mesmo que seja um homem que esteja nos assistindo, entenda a importância, porque não é assunto do Clube da Luluzinha, não. Não é mimimi, né? Não é mimimi. Nós não queremos dominar o mundo, não, tá? Nós só queremos igualdade, queremos só o nosso 50% e 50% do nosso par, para que haja esse respeito, para que haja essa divisão e que ninguém abra mão de ser pai, de ser mãe e de refletir a mudança na sociedade que você quer. Você vai começar dentro da sua casa. Agora, nós vamos lá para o estúdio para continuar esse assunto, porque nós temos lá muitos convidados. Nós fizemos, né, Dani, um experimento que nós colocamos uma gestação fora de época. O que acontece? Quais são os prejuízos? E 4 adolescentes levaram bonecas para casa e viveram do dia 30 ao dia 31, de sábado para domingo, viveram a experiência de ter 24 horas para tomar conta de um bebê. E nós vamos conversar lá no estúdio agora.
Fique conosco, porque ainda tem muito mais e esse assunto ele é maravilhoso. Mas para eu terminar aqui, Dani, para aquela câmera lá, dá um recadinho para as mães que estão te ouvindo e que estão exaustos e que sentem... Meu Deus, eu sou um pouco disso aí. Como que eu faço para encontrar a Dani também nas redes sociais e ouvir um pouco mais do seu conteúdo? Tá bom. Primeiro eu quero dizer que eu me solidarizo com isso, porque eu sou uma mãe que tô constantemente cansada, né? Faço muita coisa, tento. Por mais que eu trabalhe, a gente ainda tem um perfil muito performático materno e a gente precisa olhar muito para isso. Então eu quero dizer que eu vejo você e me disponibilizar e dizer que, assim, existem caminhos alternativos e possíveis para a gente ter uma maternidade mais leve, mais suave. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo dentro da parentalidade, é que a gente só leva o outro por onde a gente já caminhou. Então, se eu quero conduzir os meus filhos, né, num processo mais leve, mais fluido, mais funcional, mais saudável, eu preciso olhar primeiro para mim. Se eu não me cuido, eu não consigo cuidar de ninguém. Então, tentem achar dentro de vocês esse lugar que vocês precisam ser cuidadas, saibam nomear, saibam pedir ajuda, porque ajuda sempre tem. Se precisar, eu tô nas redes sociais, Instagram, @Daniele Diniz, @Vínculo Instituto, YouTube, LinkedIn, é só me mandar uma mensagem por lá que eu tô à disposição. Gente, por favor, ouçam mais a Dani, porque, ó, neurociência, desenvolvimento, aprender a se melhorar é a melhor coisa. Agora nós vamos lá pro estúdio, porque tem muito assunto lá. Nós estamos numa plateia para participar com a gente. Não deixe de curtir, compartilhar, chamar, convidar amigos para assistirem, porque esse tema é muito importante. Vamos embora lá pro estúdio agora. Vamos, Dani? Vamos lá.